Olá, estamos começando mais um programa Ao Redor da Mesa. Eu sou o pastor Pedro Lino. Eu sou Fabiana Lino. E o tema de hoje é... Em Memória de Mim. Roda a vinheta! Gente, muito obrigada por você estar mais uma vez aqui no nosso programa Ao Redor da Mesa. E o tema de hoje é super importante, Em Memória de Mim. Pastor, o que seria isso? Bem, em memória de mim é uma frase do Senhor Jesus que depois ela é replicada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, na instituição da Santa Ceia. Em memória de mim tem a ver com a mesa que o Senhor Jesus está sentado, aonde ele fala para os seus discípulos abertamente da sua obra e fala também daquele que se manifestaria como seu traidor. Em memória de mim tem a ver com toda a obra que Jesus Cristo realizou. E essa obra ele fez explicando aos seus discípulos ao redor da mesa. A ideia de você estar ao redor da mesa relembrando tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Jesus Cristo fez por nós, é algo que edifica a nossa casa, edifica o nosso casamento e edifica os nossos filhos. Então você precisa lembrar disso. A nossa mesa também é uma extensão, Fabiana, da Santa Ceia, Amém. Que acontece no domingo, que é feita em memória de Jesus Cristo, em memória de mim. E essa Santa Ceia deve se estender à nossa casa no sentido de ensinar, de nós estarmos falando sobre a obra de Jesus para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos. E essa comunhão e essa história e esses relatos devem nos edificar e nos direcionar em direção a Jesus Cristo ainda mais. Ok, entendemos esse primeiro passo, mas eu queria, e antes disso, como é que iniciou essa obra? Como é que iniciou tudo? Uma das coisas que nós devemos ter diante dos nossos filhos, explicar para os nossos filhos, e também o casal tem que ter na mente, é que houve um plano eterno. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, o texto bíblico diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Esse versículo, Fabiana, diz respeito ao conselho eterno. O conselho eterno é algo que é feito antes do tempo. É algo que é feito na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali eles planificaram tudo o que deveria acontecer na raça humana. E uma dessas planificações foi a obra de Cristo. Uma dessas planificações, ou a principal planificação, foi a obra de Cristo. E essa obra de Cristo, ela deve ser relembrada à mesa. Mas não é só isso, Fabiana. A ideia do Conselho Eterno é também a ideia de um Deus que planeja. É também a ideia de um Deus que planejou tudo que existe. Deus não foi fazendo e as coisas acontecendo. Ao acaso, né? Tem que haver um planejamento. É por isso que os casais precisam planejar a sua história. Os casais precisam planejar a sua vida, a sua vida conjugal. Claro que nós não somos deuses. Claro. E nós não temos o controle sobre tudo. E os nossos planos não são infalíveis. Os planos de Deus são infalíveis. Mas a ideia de você passar para o seu filho que é um plano, que ele não é fruto do acaso, que Deus planejou tudo que existe, isso é maravilhoso. Para que ao redor da mesa os nossos filhos tenham essa consciência. Que quando Jesus fala em memória de mim, ele está falando de um plano, como você disse, que foi feito antes da fundação do mundo. Nossa, é super interessante isso. Pastor, e sobre vamos falar sobre o pecado que entrou ao mundo depois da promessa? Sim. O que acontece aí é que há promessas na Bíblia. O que acontece? Quando Deus institui esse conselho eterno, Deus vai trabalhar com um ser humano que é um ser volitivo. Claro. O que é um ser volitivo? É um ser que pensa, que tem vontade, que tem escolha. Então, Adão foi o único homem, Fabiana, que teve o livre-arbítrio. Isso já sabemos, graças a Deus. E ele escolheu errado. E ao escolher errado, o que é que Deus faz? Deus providencia um Salvador dentro desse plano eterno, e para que esse plano eterno funcione, e para que as pessoas creiam,
ele libera promessas. Amém. E essas promessas são super importantes. E a primeira promessa está lá em Gênesis 3,15, Fabiana. Olha o que diz o texto. Aham. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa que Deus fez, falando que aquilo que sairia da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós vamos ter várias promessas a Noé, a Abraão, a Davi, aos profetas, falando da existência do Messias. Da vinda daquele Messias, Da né? vinda do Messias, que o Messias viria e que o Messias estaria no nosso meio e cumpriria tudo aquilo que nós não podemos conseguimos cumprir. por causa da nossa queda e por causa do pecado. Ah, entendi. Isso é importante falar ao redor da mesa, por quê? Porque é importante lembrar ao redor da mesa que as nossas falhas, elas não são eternas. Que as nossas falhas, elas podem ser consertadas. Amém. Que as nossas falhas, elas podem ser curadas através do poder do amor. O amor de Deus nos faz restaurar em Cristo Jesus. O plano de Deus, a promessa de Deus é que o projeto de Deus é restauração. Deus já contava com a queda, nós também sempre contamos com a queda dos filhos. É verdade. Os filhos sempre caem, os filhos nós também, mas, Nós também, mas claro. temos já uma certa experiência, mas os filhos você percebe que eles caem, que eles erram. É. E a mesa, Fabiana e irmãos que nos assistem, precisa ser um lugar de restauração. A promessa de restauração sempre tem que estar acima da mesa. Quando a Bíblia fala em memória de mim, Jesus está relembrando que Deus, apesar de todas as quedas de Israel, de todos os momentos difíceis de Israel, Deus sempre manteve a sua promessa e Deus sempre manteve uma porta aberta para a restauração. Amém. Então, os filhos erram. Os filhos vão errar. Mas a mesa que pensa em memória de Jesus Cristo vai ter sempre uma porta para os filhos se recuperarem. Vai ter sempre uma porta para os filhos restaurarem. Então, quando nós olhamos para a obra de Jesus, olhamos para aquilo que Jesus fez, nós devemos ensinar, Fabiano, os nossos filhos o que é certo, mas também devemos ensinar aos nossos filhos a graça. A graça de Deus, a graça de Jesus. E relembrá-los também, como você está falando, relembrá-los as promessas que Deus fez aos seus filhos, não é? Ao seu povo. É muito importante relembrar as promessas, não é? Sim, quando você relembra as promessas, você alimenta a fé das Amém, pessoas. é verdade. Quando essas promessas advêm do texto bíblico. Claro, Quando essas claro. promessas são inventadas, Não, não. aí é outra coisa. Aí é complicado. Aí você está lançando, a Bíblia fala sobre um fundamento falso. Falso, é. Mas o que você deve fazer ao redor da mesa? É relembrar Jesus Cristo, relembrando que as promessas de Deus se cumprem. Amém. é E não verdade. só as promessas de juízo, mas principalmente as promessas de amor. Amém. As promessas de restauração. A Bíblia fala, Fabiana, lá em Isaías, dizendo: com amor eterno eu te amei. Amém. Com benignidade eu te atraí, né? Então, Amém. você precisa ensinar isso aos seus filhos. Há um plano eterno, Deus é um Deus que faz promessas, e a maioria dessas promessas são promessas de restauração. Amém. A restauração precisa estar sempre em cima das nossas mesas. E a maior promessa, a gente sabe que foi que Deus fez a Eva, né? Foi a vinda do Messias. E o Messias, ele, graças a Deus, ele realmente se encarnou e viveu entre nós, não é? E teve aquele período que todos nós conhecemos, que foi o período de humilhação, não foi, pastor? O estado de O humilhação estado de de Cristo. humilhação de Cristo, que foi estar entre nós. Sim. E aí é outro fato importante. Então você tem aí, nós estamos falando do conselho eterno, Aham. ao redor da mesa. Nós estamos falando Das promessas. que devem sempre estar ao redor da mesa. Mas a gente também deve lembrar, olhando para Jesus Cristo, o preço que foi pago É e o verdade. valor, Fabiana. O Verdade. valor da humildade. O valor da humildade. Amém. Veja como Deus coloca a humildade de uma forma extraordinária. Veja o que é que o texto diz em Filipenses 2, de 5 a 8. O texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Olha o valor disso. Olha o valor disso para ser ensinado nas nossas mesas, para ser ensinado para os nossos filhos. O valor da humildade. Amém. O valor de nós observarmos a humildade como algo essencial para que nós agrademos a Deus. Amém. A Bíblia fala, Fabiana, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Então, quando você ensina ao redor da mesa que o próprio Deus se humilhou, se esvaziou, ele diz, olha, vocês precisam ter esse mesmo sentimento. Então, a mesa da nossa casa, das nossas famílias, não pode semear o orgulho. Amém. Não pode semear a soberba. E às vezes a gente faz isso, até sem pensar. É verdade. A gente despreza as pessoas. Tem aquela história, né, de você passar e ver uma pessoa que é um limpador de rua, ou ver uma pessoa que tem um trabalho mais simples, e você falar assim, se você não estudar, você vai fazer isso. Às vezes você pode estar ensinando para o seu filho a ser orgulhoso. Verdade. Talvez aquele trabalho que aquele homem está fazendo é um trabalho digno, é um trabalho digno, que está sustentando a sua família, e ele faz aquilo com excelência. claro. Então, nós precisamos ter o valor da humildade. Amém. Jesus Cristo nos ensina que foi através da humildade que ele venceu todas as suas batalhas. Foi reconhecendo, e na dependência do Pai, que ele conseguiu vencer as suas batalhas. E nós precisamos, olhando para Cristo, entender que não somos melhores do que ninguém. Amém, amém. Então a nossa casa precisa semear isso. E às vezes a gente, de forma muito sorrateira, às vezes de forma muito assim, disfarçada ou despistada, a gente semeia orgulho e soberba no coração dos nossos filhos e talvez no coração da nossa casa. A gente se esquece de onde saiu, a gente se esquece das nossas origens, a gente se esquece de onde a gente veio e a gente se torna um poço de orgulho por achar que tudo aquilo que a gente fez, viu, Fabiana? Tudo que a gente construiu, Verdade. a gente construiu com o próprio braço. Verdade. Então Jesus nos ensina que o caminho da vitória, o caminho da exaltação É a o humildade. caminho da humildade. Amém. E sabemos, pastor, que Cristo veio com um propósito firme, não é? Ele Sim. veio com um propósito firme que foi realmente nos restaurar ao início, não é? Nem ao início, mas a sermos filhos mesmo, né? Sim, Do Pai. Essa é a obra do Cordeiro? Sim, é a obra do Cordeiro. Agora, a obra do Cordeiro, olhando aqui para Atos 4:12, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus foi imolado, o Cordeiro de Deus, porque Deus necessitava de um sacrifício perfeito, Deus necessitava de um sacrifício que não tivesse falhas. Amém. E também de um sacrifício de um ser eterno que pudesse pagar toda a eternidade. Esse sacrifício é de alguém que é único, que a salvação é única, que a salvação do Cristo é único. Então, na nossa mesa, nós não podemos negociar a salvação do Cristo. Os nossos filhos estão indo na escola, os nossos filhos estão ouvindo que todas as religiões levam a Deus, os nossos filhos estão ouvindo sobre muitas coisas nos podcasts, nas redes sociais, das grandes big tags, mas nós devemos firmar passo, Fabiana. Amém. E entender que em nenhum outro há salvação. Amém. A salvação reside somente em Jesus Cristo. Amém. Então, ao redor da mesa precisa ter isso. A gente precisa dizer para os nossos filhos, salvação só em Jesus, nada mais. Amém, amém. E a salvação, quando Cristo veio, ele nos trouxe a salvação e ele foi à cruz, né? Sim. Essa foi a consumação, sim, né? De tudo que a morte de Cristo foi a paga, né? Do nosso pecado. E aí é um tema muito importante para a gente, já caminhando para o fim. Desculpa, é um tema muito importante porque nós estamos falando que Jesus ficou só. É verdade. Jesus teve que experimentar a solidão. E o texto lá de Marcos 15, 33, 34, diz isso. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus foi deixado só. Naquele momento, Jesus não teve
condição nenhuma de estar em contato com Deus de forma amigável, de forma em comunhão. Naquele momento ele sofreu a nossa morte. Naquele momento ele morreu a nossa morte. Verdade. E é isso que nós também devemos passar aos nossos filhos, que nós nunca estamos sós. Que apesar que a gente morra, que os pais se vão, que os parentes se vão, nós nunca estamos só, porque Jesus já ficou só. Ficou só por nós, né? Por nós. Então nós nunca mais Amém. ficaremos sozinhos. Então você que está na sua casa, você que está com seu filho, com a sua esposa, ensina isso para o seu filho. Ensina que ao lembrar de Jesus, em memória de mim, nós jamais deixaremos, Fabiana, de ter a companhia de Amém. Jesus. Amém. Nós jamais deixaremos de ter a companhia do nosso próprio Deus. Você pode estar sem ninguém fisicamente, mas a presença de Jesus certamente estará contigo. Amém. Jamais nós teremos solidão. Amém. Mas nós sabemos que não ficou aí, né? Graças a Deus, que ao terceiro dia, como diz a Bíblia, ele ressuscitou para a honra e glória do nome dele mesmo e para a esperança nossa, né? Sim, aí você entra no último ato, né, aqui na Terra, que é a ressurreição. E a ressurreição tem a ver com isso, né? Tem a ver com a nova vida e tem a ver com a perspectiva, que já falamos aqui um pouco, de vivermos a nova vida. Amém. Antigamente nós tínhamos aquele corinho, né, aquele hino que dizia, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. É. Então a ressurreição é isso que o texto diz quando Jesus fala para Maria e para Marta, quando Lázaro morre, né, lá em João 11, 25, ele disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ele é a ressurreição e a vida, e ele é a nova perspectiva da eternidade. Amém. A promessa que ele fez, a promessa que ele planejou lá no Conselho Eterno, nós devemos falar para os nossos filhos. Amém. Agora nós devemos viver a vida do Senhor. Amém. E vida tem a ver com juntar, vida tem a ver com perdão, vida tem a ver com abraçar pessoas que ninguém quer, acolher pessoas que ninguém gosta. Amém. Vida tem a ver com unir e não separar. Amém. E essa é a mensagem que nós temos que deixar para os nossos filhos. Nós agora vivemos a vida do Cordeiro. Amém. Né? E hoje sabemos que ele está glorificado junto ao Pai, não é, pastor? E nós também estaremos glorificados. Com ele. Sim. Deus o texto bíblico diz que nós vamos nos revestir da incorruptibilidade. Amém. E aí nós temos sempre que falar para os nossos filhos, Fabiana, da eternidade. Amém. Esse mundo pode ser bom, tem muita coisa maravilhosa, nós devemos ter uma família boa, uma família maravilhosa, mas entenda isso. Esse mundo, nós temos sérios problemas que ele não pode nos completar. Esse mundo será, a Bíblia fala que esse mundo será completamente destruído. E nós precisamos viver a nossa vida, o nosso estado de glorificação no novo céu e na nova terra. Amém. Deus nos dará um novo céu e uma nova terra. E isso deve estar presente nas mesas, porque a morte vai chegar. Vai chegar para o nosso pai, para a nossa mãe, vai chegar para o nosso irmão, vai chegar para parente. E nós temos que encher de esperança o coração Amém. dos nossos filhos assim, ao redor da mesa, dizendo, ele ressuscitou. Ele agora preparou um lugar para nós. Amém. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não teria dito, vou preparar lugar para vocês. Amém. Então, que a esperança do Evangelho, que a esperança do em memória de mim esteja na sua vida. Você é fruto de um plano amoroso de Deus. Você é fruto de uma obra amorosa de Deus pela sua vida. Amém. Então, levante-se, continue a caminhada, continue os seus projetos e os seus sonhos e continue falando desse amor. Principalmente ao redor da mesa. Amém. Em memória de Cristo. Amém. Agora nós vamos orar pela sua família. Junta aí as pessoas que estão aí. Feche os seus olhos e vamos orar juntos aqui em memória do Pai, em memória de Cristo. Oremos. Pai, muito obrigada porque nós terminamos mais um programa ao redor da mesa. Senhor, abençoe cada família, cada mãe, cada pai, cada filho que escutou um pouquinho mais da Tua palavra. Que os nossos atos sejam sempre em memória do Senhor, ó Pai. Que a nossa vida seja pautada nas Tuas promessas.
em toda a tua obra, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é muito bom, muito bondoso, mandando Cristo, Senhor, para morrer por nós, pelos nossos pecados. E um dia estaremos com Ele, com o Senhor aí no céu. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós terminamos aqui mais um programa e nos vemos daqui a alguns dias. Amém. Deus abençoe. Até o próximo programa. Que Até a mais. graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Tchau, tchau.